Olá, coleguinhas, tudo certinho? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje iremos tratar do comando scale, tá? Gente, eu ainda não fiz a transcrição textual do comando, tá? No Canvas, então nem vou mostrar para vocês. Mas, tá? Eu vou já fazer a videoaula para já ir adiantando esse conteúdo, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro, como é que se escreve isso, né? Scale, tá? Comando scale, gente. Deixa eu botar aqui. Bonitinho, olha só. Scale. Tá? Scale. Scale de escala, tá? Mais ou menos assim, de redimensionar, de mudar de tamanho. Esse é o objetivo desse comando. Atalho, botei aqui em maiúsculo SC, tá bom? Então o comando scale, gente, ele vai alterar, vai aumentar ou diminuir o tamanho de alguma coisa que você selecione. Pode ser um elemento, podem ser vários elementos, tá? Então beleza, vamos ver como é que funciona isso. Primeiro, gente, eu vou fazer aqui aleatório. Vocês estão vendo que eu estou aqui com o exercício da aula 7 aberto, tá? Mas eu não vou utilizar o scale nele agora não, tá bom? Eu só deixei aberto para que a gente saiba, para que vocês saibam que o nosso objetivo a partir de agora é esse, né? Não a partir de agora, né? Já faz algum tempo é finalizar esse projeto. E o comando scale vai vir também, né, para ajudar a fazer isso. Então vamos lá, olha só. Bem, vou dar um exemplo abstrato aqui, gente. Vou fazer um REC aqui, o mesmo exemplo que eu usei em sala de aula com vocês. Um REC de 100 por 100. Por algum motivo eu pretendo alterar a medida desse retângulo. Digamos que eu quero um retângulo de 2 por 2 ou 2 por 2,5. 2,5 por 2,5, perdão. Tá? Professor, se eu quiser 2 por 3 ou 4 por 3, aí não é o comando scale, tá, gente? O comando scale sempre vai fazer a alteração dessa medida, né? No caso, você vai aumentar ou diminuir, sempre de forma proporcional e equidistante, não tá equidistante, isométrico, por assim dizer, né? De mesma medida para os dois lados, de forma, melhor colocando, uniforme, tá? Esse redimensionamento, né, esse aumento ou diminuição, ele é sempre uniforme, tá, gente? Não dá para aumentar só um lado e reduzir outro, ou diminuir menos o outro, não dá para fazer isso, tá? Caso eu queira fazer isso, aí eu vou utilizar o stretch. Lembra do stretch? Então, o stretch eu consigo, né? Com stretch, você já sabe, eu posso aumentar só um lado, né, ou diminuir só um lado. Com stretch eu consigo, tá? Mas digamos que eu queira fazer uma mudança, tá, de dimensão, de tamanho, de forma uniforme, então igual para todos os lados. Aí sim eu posso utilizar o scale, tá? Então vamos lá. Quero então 2,5 por 2,5. Esse aqui que é um retângulo aqui, um REC, né? Fiz de 1 por 1, olha só. Fiz aqui previamente de 1 por 1. Ele agora eu quero de 2,5 por 2,5. Como é que eu faço? Olha só, gente. Eu seleciono aquilo que eu quero redimensionar, SC, né? Primeira coisa então, gente, assim como qualquer comando de modificação, né? Na verdade, uma grande maioria deles, eu seleciono antes de executar o comando. Selecionei, vou digitar SC, vou dar um Enter e vamos estudar o comando. Olha só o que ele fala. Comando scale, ele já identificou um elemento achado, que foi aquele que eu selecionei previamente, e aí ele fala assim, ó, specify base point. O que é esse base point aí, professor? O base point, gente, vai ser um ponto, tá, do qual o elemento irá se expandir ou para onde ele irá reduzir, tá? Então, um ponto de base para essa ampliação ou redução, depende do caso. Esse ponto de base pode ser aleatório no model, tá? Ou pode ser no próprio elemento. Tipo, eu quero nesse midpoint aqui. Cliquei nesse midpoint. E olha só, na sequência, vamos ver o que o comando nos diz. O comando nos pede, na verdade, isso aqui, ó, specify scale factor. O que é esse scale factor, gente? Scale factor é fator de escala, né? Então, é um número que irá corresponder a essa mudança de dimensão, seja para aumentar ou para diminuir. Como é que eu digo, por exemplo, se eu quero aumentar o meu desenho 2 vezes? Então vamos lá, olha só.
Se eu quero aumentar o meu elemento 2 vezes, o que eu vou digitar? 2. Eu quero aumentar 2 vezes? Então digito 2. Se eu quero aumentar o meu elemento 5 vezes, o que eu vou digitar? 5. 5 vezes. O meu fator de escala nesse caso será 5. Eu quero aumentar esse meu elemento. Deixa eu posicionar aqui melhor. Eu quero aumentar 37 vezes. O que eu vou digitar? 37. Tá? E assim por diante, tá, gente? Tá, professor. Então, para aumentar, eu entendi. É só digitar o valor que eu quero aumentar. É isso? É isso. Mas, e se eu quiser aumentar? Não aumentar, perdão. Se eu quiser diminuir. Eu quero diminuir 2 vezes. Então, diminuir. Vou botar aqui um sinal aqui, ó. Quero diminuir 2 vezes. Como é que eu faço? Aí, gente, eu vou ter que fazer assim, ó. Eu boto 1 na frente, sinal de divisão, e o número 2. Se eu quero reduzir 2 vezes, eu boto 1 dividido por 2, que é como se fosse escrever a escala de 1 para 2, né? Quando eu escrevo a escala, né, 1 para 2, eu escrevo dessa forma, ou dessa forma aqui, não é isso? Só que, na verdade, esse símbolo aqui, gente, é o símbolo de divisão. E o Excel, o CAD, ele vai entender como divisão esse aqui, tá? Então, sempre que eu quero reduzir, eu escrevo como se fosse uma escala de redução. Então, 1 para 2. Então, eu vou fazer aqui na sequência. Como se eu quisesse reduzir 5 vezes. O que eu digitaria? 1 para 5. Eu quero reduzir 37 vezes. Então, o que eu digito? Eu digito 1 para 37. E assim por diante. Tá bom, gente? Nesse caso aqui, eu quero aumentar o que tinha de 1 metro, né? Quero aumentar 2 vezes e meio. Eu vou colocar aqui, ó, 2,5 e vou dar Enter, tá? E aí, quando eu medir, olha só, eu terei 2,5 por 2,5, tá, gente? Só para que fique claro, deixa eu... Opa! Só para que fique claro aqui para vocês, tá? Vou ampliar aqui para vocês verem. Meu histórico. Eu havia, olha só, então eu dei o scale, sim? Especifiquei o base point e digitei, ó, 2,5, tá, gente? E aí, quando eu medi novamente o meu elemento, ele não tinha mais 100%, sim 250 por 250. No caso, 1 metro vezes 2,5, 2,5, né? No caso, 100 vezes 2,5, 250. Sim? Vamos fazer um outro exercício. Deixa eu reduzir isso aqui, é só para mostrar a vocês, tá? Eu estou com esse CAD aqui 2017 e ele mudou, né? Ele não abre mais o histórico no F2 aparentemente. Por quê? Eu não sei. Ele abriu agora. Agora ele abriu, eu não sei porque. Tá aqui. Mas ele não abre na tela. Engraçado. Bem. Tá aqui o histórico, tá? Vamos lá. Olha só. Vou dar um Ctrl Z para voltar a ser 1 metro, tá? Voltou aqui a ser 1 metro. 1 por 1. Tá? 100 por 100 no caso. Olha só. Vamos lá. 100 por 100. Tá aqui. E digamos que agora 100%, tá? Digamos que agora eu queira aumentar ele 5 vezes. Como é que eu faço? Seleciono SC, Enter, clico no ponto de base, que pode ser qualquer um, tá, gente? Anteriormente tinha colocado aqui, clicado aqui no midpoint. Eu vou clicar aqui num ponto qualquer, pode ser até fora, né? Como eu falei a vocês, clicar aqui, ó, nesse ponto.
tanto faz, tá? E vou digitar. Eu quero aumentar 5 vezes, então não quero de 1 metro por 1 metro, queria de 5 metros por 5 metros. Quero aumentar 5 vezes, vou digitar 5 e vou dar Enter. Simplesmente 5, tá? Se eu fizer a medição agora, vocês vão ver que eu tenho 5 por 5, né? 5 metros por 5 metros. Tranquilo, sem problema nenhum. Ah, professor, mas eu quero de, vamos pensar, 50 centímetros por 50 centímetros agora. Ah, eu estou com 5 metros, estou com 500, né? 500 centímetros, olha lá. Vamos ver? Estou com 500 centímetros por 500 centímetros. Agora eu quero de 50 centímetros por 50 centímetros. De 500 para 50, quantas vezes eu tenho que reduzir? 10 vezes, né, gente? Cortar um zero, né? Corta um zero 10 vezes. Como é que eu faço para reduzir algo 10 vezes? Né? Vocês já sabem, né? Sempre que eu quero reduzir um valor, eu boto 1 dividido por esse valor. Ah, eu quero reduzir 40 vezes. 1 dividido por 40. Ah, eu quero reduzir 38 vezes. 1 dividido por 38. Eu quero reduzir 10 vezes. 1 dividido por 10. Vamos ver como é que é isso? Olha só. Seleciono o elemento SC, Enter. Clico no ponto de base, pode ser qualquer um, tá, gente? Vou pegar aqui nesse midpoint agora. E vou botar 1 dividido por 10, tá? Botei aqui, ó, 1 dividido por 10. Porque eu quero reduzir 10 vezes. Então vamos lá. Feito isso, dou Enter. E ele reduziu. Tá aqui. Quando eu for medir, tá? 50 por 50. Eu vou dar um Ctrl Z, gente, só para deixar claro a vocês essa questão do ponto base, tá? Então, olha só, eu vou fazer um círculo onde vai ser o meu ponto base aqui, tá? Só para que vocês vejam que ele vai reduzir a partir daqui, tá bom? Olha só, SC, eu não vou selecionar o círculo, tá? Ponto de base, 1 dividido por 10, e olha só, ele reduziu em relação ao círculo, na verdade é uma relação midpoint, né, que eu marquei com círculo. Vou dar um Ctrl Z, e eu vou dizer que eu não vou fazer aqui nesse midpoint, eu vou fazer nesse endpoint aqui, só para que fique claro para vocês a questão do ponto de base, tá? Então seleciono SC, vou escolher agora esse ponto de base, vou digitar 1 dividido por 10, e olha só, ele foi para cá, né? Ah, mas agora eu não quero nenhum deles, eu vou querer, sei lá, um ponto aleatório, aqui, né? Nenhum ponto específico, não é um ponto qualquer no espaço. Então SC, vou botar aqui, ó, vou botar 1 dividido por 10, e ele foi para ali, né? Aparentemente houve uma correspondência, mas não, né? Se você for medir, ó, se você for ver, o centro está deslocado, né? É na mesma proporção, né? O ponto, nesse caso, que corresponde ao centro da circunferência, ele está deslocado a ponta aqui, ó, ao elemento, de forma proporcional a que aquele estava anteriormente, né? Não sei se ficou claro para vocês, tá? De repente, se eu trouxer de repente esse ponto um pouco mais para baixo para ficar mais aleatório, pronto, acho que agora pode ficar um pouco mais simples, se vocês entenderem. 1 dividido por 10, agora sim, olha só, eu tenho esse ponto aqui, no caso, ó, na mesma correspondência, né, desse ponto aqui. Acho que vocês conseguiram entender essa questão do ponto de base, né? Beleza. Por fim, gente, eu vou fazer, por exemplo, agora eu vou fazer com um círculo, tá? Um círculo. Vou fazer um círculo qualquer. Um círculo qualquer, ó. Nem vou botar nenhuma medida em especial e tal. Fiz um círculo qualquer, tá? Fiz um círculo qualquer aqui e vou medir o diâmetro desse círculo. Vou botar aqui, ó, de quadrante a quadrante. E ele me disse aqui que eu tenho um círculo de, aqui, ó, distância de 1103,47, né? Então seria 11 metros e 3 centímetros e aproximadamente 5 milímetros. Mais ou menos isso, né? Então, eu não quero
um círculo desse tamanho. Eu queria um círculo de 100, de diâmetro 100. Aí você vai pensar, puxa professor, mas qual é o fator de escala que dividindo por esse número aqui, 11 metros, 3 centímetros e 5 milímetros, vai dar exatamente 100, né? No caso 1 metro. Aí vai ser complicado mesmo, né, gente? E não convém fazer esse tipo de cálculo, tá? Você vai achar um número muito grande e mesmo assim não vai ser muito preciso, né? Isso aí eu acho que provavelmente vai dar muito trabalho e sem necessidade alguma, né? Uma vez que o comando scale nos dá uma opção que irá nos ajudar nesses casos, né? Nesses casos que eu tenho um elemento que ele está aparecendo num tamanho que é diferente daquilo que eu quero. Por exemplo, esse elemento está aparecendo agora com aproximadamente 11 metros, mas não era isso que eu queria. Eu queria, tá, de 1 metro. E se ficar muito difícil de você pensar um fator de escala que vá se ajustar àquilo que você quer, aí você utiliza essa opção, né? Por exemplo, é diferente. Se eu tenho um elemento, por exemplo, de 10 metros e eu quero com 1 metro, é só dividir por 10. É fácil. Então, nesse caso aí, o fator de escala ajuda. Eu tenho um elemento de 1 metro que é de 3, é só botar fator de escala 3, né? Então, é fácil. Mas se eu tenho 11 metros, como a gente tem aqui, 11 metros 0,3 e aproximadamente 5 milímetros, para trazer isso para o metro, olha só, você vai ter que fazer um cálculo muito grande na sua cabeça para tentar achar, então não precisa fazer isso. Existe uma outra forma de se fazer, ainda assim com o comando scale. Vamos ver? Olha só. Primeiramente, seleciono o elemento SC, scale, enter. Até aí tudo bem, né? Ponto base, a mesma coisa. Eu vou pegar qualquer um. Eu vou pegar aqui o centro, tá, gente? Poderia ser, você já sabe, poderia ser qualquer um. Eu vou pegar o centro da circunferência. Cliquei no centro. E agora ele está me pedindo o fator de escala, né? Observe que nesse momento onde ele pede o fator de escala, ele também me dá a opção. Olha só que bonitinha. Ó, especifique o fator de escala ou reference, né? Na verdade tem copy e tem reference. Só a título de curiosidade, esse copy ele redimensiona uma cópia daquilo que você selecionou, né? E não necessariamente o elemento. Na verdade, ele não vai reduzir o elemento, e sim uma cópia, né? Eu poderia então criar uma cópia primeiro e depois fazer a referência, tá? Bem, não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas seria apenas uma cópia. O comando copy dentro, uma opção de comando copy dentro do comando scale. Não é interessante. Tá, então scale, e no caso nós iremos utilizar a opção reference, né? Onde a gente, através de uma referência, a gente especifica, né, aquilo que a gente de fato quer. Vamos ver como é que é isso? Olha só. Então, para ativar a opção reference, eu vou digitar a letra R, é isso, está aqui, ó. Letra R, a letra maiúscula, né, gente? Você já sabe disso, né? Não vou perder meu tempo explicando. R, Enter. E olha só, ele pergunta aqui, gente, para que eu especifique, ele pede que eu especifique essa medida de referência, esse comprimento, essa medida linear de referência, tá? Como é que eu farei isso? Como é que eu especificarei para ele essa medida linear de referência? Através de 2 pontos, que eu irei clicar. Então eu irei clicar em 2 pontos, tá? E a medida entre esses 2 pontos será a minha referência. E como é que funciona? Eu vou chegar aqui no comando scale com referência e vou dizer, ó, eu quero que desse quadrante a esse quadrante, essa medida daqui, seja ela qual for, no caso essa medida daqui, seja ela qual for, né? Então eu clico aqui no primeiro quadrante, nesse quadrante, depois clico aqui nesse outro quadrante, e eu vou dizer que essa medida, independente de qual ela seja, será dígito 100. E aí ele traz para mim, né? Redimensiona essa medida com 100 de forma uniforme esse objeto, tá? Então ele vai redimensionar esse objeto todinho, tendo como referência esses 2 pontos com essa nova medida de 100, tá bom? Então aqui, ó, eu vou vir e vou clicar aqui primeiro nesse quadrante, depois eu vou vir aqui, vou clicar nesse outro quadrante, e ele me pergunta, ó, depois que eu cliquei no segundo ponto, né?
Ele diz aqui, né? Cliquei nos 2 pontos, primeiro e segundo ponto. E aí na sequência ele me pergunta assim, ó, especifique a nova medida. Qual será a nova medida para aqueles 2 quadrantes que eu havia previamente selecionado? E aí eu vou colocar 1 metro, né? É isso que eu queria, deixa eu finalizar isso aqui. Não era isso que eu queria, não era 1 metro, então eu vou digitar 100, tá? Observe aqui, ó, que eu digitei, ó, 100, né? Então ele pediu, especifique a nova medida, eu coloquei 100 e agora eu vou dar um Enter. Vou dar um Enter. E olha só que bonitinho, meu círculo diminuiu, claro, né? Antes ele tinha, não sei se vocês lembram, 11 metros, né? Agora ele está com 1 metro só. Vamos medir? DI, de quadrante a quadrante, eu tenho agora, conseguem ver aí, 1 metro, né? Então scale com referência, gente, ó, coisa linda, tá? As aplicações práticas do comando scale são infindas, né, gente? Por exemplo, às vezes você vai trabalhar no projeto de alguém, vou copiar aqui aleatoriamente, fazer uma cópia qualquer, tá, gente? Deixa eu só isolar aqui os elementos construtivos. Pronto. Aqui, ó. Então você pegou o projeto de alguém, um projeto qualquer, para trabalhar, e esse projeto a pessoa criou em metro, né? Mais real. Então, geralmente no seu projeto, que é o que a gente fez aqui, ó, 15 é a parede, porque 15 centímetros. Nas pessoas que trabalham em metro, eu vou fazer ao contrário, Digamos que você vai enviar o seu projeto, né, para um amigo seu ver, tá? Que ele vai ajudar na colaboração, alguma coisa nesse sentido, e esse projeto ele quer ver em metro, né? Ele não quer trabalhar com centímetro. Então você consegue reduzir isso aí para ele, né? Qual é a ideia? Observe que aqui, ó, a nossa parede tem 15, né? Para ficar em metro, essa parede deveria ter ponto 15, sim? Metro para centímetro eu tenho 100, né, gente? 100, né? Não é isso? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Então, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Então, se eu quero transformar isso aqui para metro, eu vou ter que reduzir isso aqui 100 vezes. Olha só, 100 vezes. Vou dar um Enter aqui. E está aqui o meu projeto em metros. Se eu medir aqui essa parede, vocês vão ver que ela vai ter agora, ó, ponto 15 e não mais 15. Tá, então o teu amigo viu, fez as modificações que ele tinha que fazer e tal, e agora você quer passar de novo para o centímetro, né? Uma vez que a gente trabalha em centímetro. Está trabalhando em centímetro, meu template está para centímetro, então você quer mandar isso aí para centímetro, é só você escalonar isso aí, tá? Fazendo o processo inverso, agora não dividindo, mas aumentando, né? Não diminuindo agora, mas aumentando 100 vezes. Então não boto o 1 na frente, né, gente? É só o 100. Se eu quero aumentar, é só um número, no caso, só o 100. Tá bom? Então venho aqui, digito 100, dou um Enter. E olha só, sua parede, que antes era ponto 15, agora vai estar com olha só, 15. Beleza? Tranquilo? Né? Essa é uma aplicação que é, na verdade, usual, tá? Pelo menos na construção civil. Uma outra coisa que é usual, tá? Bem, na próxima videoaula eu vou falar com vocês sobre os blocos, tá? Mas a gente consegue adiantar alguma coisa aqui. O que que acontece, gente? Esses blocos aqui fui eu que botei, né? Que são blocos, na verdade, para planta, né? Que eu não trago, na verdade, eu não trago aqui blocos em corte, né? Apenas em planta. Então vocês vejam que todos os blocos aqui são vistos de cima, tá? Mas algumas vezes quando a gente traz blocos de fora, tá?
da internet, de outro lugar, de fontes externas, sejam elas quais forem, eles podem vir com o tamanho equivocado. Digamos que esses aqui estão todos corretos, tá, gente? Essas são as dimensões exatas, né? E aqui a gente vai ter de vários padrões de acabamento, né? Você vai ter, por exemplo, uma mesa de jantar para 8, 10, 12 pessoas aqui, tá? Então, uma casa padrão alto, né? Ou sei lá. E tem uma mesinha bem pequenininha aqui, 4 lugares, né? mais simples, mais humildezinha aqui, para atender as várias, digamos assim, complexidades do projeto, né? Os vários padrões sociais que você pode fazer o seu projeto, tá? Vamos imaginar que você pegou essa cadeira aqui, ó, vou copiar ela aqui do lado, e você viu que na loja, essa cadeira aqui, deixa eu pegar uma medida dela. A parte de baixo, né, o banco aqui, tem 40. A parte do assento que você senta tem 40. Mas quando você foi lá na loja, você viu que na verdade tem 50. Não era 40. E aí? Pô, quer dizer que esse bloco estaria errado, né? Como é que você faz para aumentar essa cadeira? Bem, eu poderia aumentar essa cadeira através do scale com referência. Não é isso? Então, olha só. Seleciono SC, seleciono aqui de quadrante a quadrante, opa, perdão, o que faltou? SC, Enter, ponto de base, né, gente? E agora a opção de referência, né, já fui adiantado demais. Então, letra F de referência, aí sim, clico quadrante, quadrante, que no momento está 40, olha só a questão do ponto de base, eu arrasto aqui, ele vai, tá? Que no momento está 40, mas o que eu quero na verdade é de 50, para que correspondendo exatamente ao tamanho que tem lá na loja. Então é só digitar o 50, né? E dar um Enter. E olha só, antigamente o tamanho era esse, agora está um pouquinho maior. Esse aqui originalmente era de 40 e agora está com 50, olha assim. Distância X, né? Só a distância aqui nesse caso, né? 50 aqui, ó. 50 contra os 40, né? Então aumentei um pouquinho. Ok, gente? Então eu acredito que é basicamente esses dois casos que vocês vão utilizar o comando scale, tá? Ou você pegou um projeto que está a medida diferente da que você costuma trabalhar, tá? Seja centímetro, milímetro, metro, sei lá. Ou você pegou um bloco que está no tamanho esquisito e você quer dimensionar para um tamanho que você sabe que é o tamanho do bloco, né? Que no caso, eu dei o exemplo da cadeira. Você pegou aquela cadeira achando que está no tamanho certo, mas quando você foi na loja, ou pegou no catálogo, ou olhou na internet, sei lá, você viu que a medida era outra, né? No caso estava 40, mas a medida real era 50. Então, para deixar do tamanho real, você foi lá e dimensionou para 50, ok? Basicamente, eu acho que de uma forma geral, são essas as utilizações práticas do comando scale, tá? Eu sei que existem outras, tá? Que irão surgir de acordo com a experiência de vocês, tá? E às vezes você vai ter uma coisa que você pode solucionar de uma outra forma, né? Uma forma limitada aí de solucionar um problema através desse comando scale, tá? Mas o que me vem à cabeça agora, para a utilização prática, seriam essas duas opções aí, tá? Uma dimensionar um projeto que veio no tamanho em outra unidade de medida, tá? E a outra é a questão dos blocos, né? Pegou um bloco que não está no tamanho condizente com a realidade, e aí você quer trazer esse bloco, no caso, para a realidade, tá, gente? Então acho que a gente passou bem essa questão do comando scale, né? SC scale, ele aumenta ou reduz o elemento ou os elementos, né? Uma vez que você pode, caso você tenha vários elementos que você queira aumentar ou diminuir, você pode, como a gente fez aqui com o projeto, né, gente? Lembra que a gente selecionou o projeto inteiro e não só uma parte dele, né? Selecionamos tudo e aí demos um SC, mesmo esquema, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos, espero que vocês tenham curtido essa videoaula, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, tá?